A paz e graça, meus amados irmãos. Quero deixar aqui para nossa meditação Atos 28, que nos diz no verso 1: E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira nos recolheram, a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Louvado seja o Senhor por esta palavra. Meus irmãos, Deus já fala conosco desde o início desse texto. Quando ele fala que Paulo havia escapado e agora Paulo sabe que está numa ilha chamada Malta, antes que isso tudo ocorresse, o Senhor, Recomanaiaçu, permitiu diante do navio que Paulo estava, com todos aqueles que lhe acompanhavam, Raiaçurimanaço, uma grande tempestade ocorrer. Mas Deus tem um propósito, Orecomanaiaçu, aonde ele permite algo acontecer, ele também garante aqueles que são seus. Recomanai, Assurimanai, Rocomanai. Vejamos que na tempestade, Paulo estava dentro deste navio com 276 almas, Recomanai, Assu. Mas o Senhor tinha avisado a Paulo que todos aqueles que estavam ali havia lhe dado. E Deus disse para Paulo que não teimasse, Recomanai. Então Paulo, ouvindo a palavra de Deus e confiando no Senhor, Recomanai, Assu, Paulo sabia que Deus, Recomanai, ele não erra. Que Deus, quando ele dá uma ordem, Assurimanai, há um propósito. E Paulo, então, confiando, anima aqueles que estão ali naquele navio. Paulo pede que eles tenham de bom ânimo, Recomanai. Vejamos que também nos diz a palavra do Senhor, Ecolaiaçu, tenha de bom ânimo, porque no mundo tereis aflição, Manaiaçu. Mas o Senhor, ele venceu o mundo. E estamos aqui só de passagem, enquanto o Senhor não voltar, Rabaiaçu, para buscar a sua igreja. Estaremos então diante de uma missão para pregar a verdade sem medo. Ei, Colaiaçu, eu quero te dizer que não precisamos se aliar a homem, que não precisamos nos corromper, mas precisamos continuar pregando o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, aquele que, Assurimanai, nos leva à verdade da salvação, aquele que, Assuricomanai, vai nos confrontar no nosso pecado, para que eu e você venhamos mudar, para que eu e você venhamos estar sobre a direção de Deus. E então Paulo, Recomanai, passou pela tempestade, passou durante o navio para com aqueles que estavam com ele, Soremanai, no naufrágio, dias e dias sem pôr os pés em terra. Talvez você diga, não haveria mais situação para que Paulo e aqueles escapassem, porque os mesmos que estavam ali também, Ramanaço, havia soldados, e estes, então pensaram em matar todos que estavam ali, os prisioneiros, para que nenhum vivesse. Mas o Senhor, quando está no controle, ele garante a minha e a tua chegada, até que se cumpra a missão, e não foi diferente para com Paulo e para com aquelas almas ali presentes. Paulo estava ali, mas havia a palavra de Deus antes que Paulo desse a sua palavra, porque Paulo animou aquele povo, não foi pelo entendimento dele, mas ele animou, Recomanai, pelo entendimento e a soberania de Deus. Veja só, que Paulo então está ali com todos, mas havia também um centurião, e este, para livrar Paulo, ele então dá uma palavra a Paulo, e Paulo então entende que ali haveria, como resposta de Deus, para que todos que estivessem naquele navio, então pulasse aqueles que soubessem nadar, e aqueles que não soubessem, pegasse, pedaço de madeira, pegasse o que pudesse, mas todos, pularam, e todos chegaram vivos em terra. Eu quero te dizer que assim como Deus diz aqui nesta palavra, que havendo Paulo escapado e aqueles que estavam ali, diante da permissão de Deus para com esta pandemia, diante do cumprimento da palavra de Deus,
Recomanai-Açu. Para você que não sabe, este é um dos livros mais atuais. Recomanai. Vai em Apocalipse 6 e veja que o verso 8 diz: Recomanai. Na visão, Recolai-Açu, que ele via o cavalo amarelo, Recolai-Açurimanai, e no cavalo havia o nome morte, e assim seguia o inferno por permissão, Manai-Açu, e que matasse Aixaramanai, Racomanai, a quarta parte da terra, e assim de pandemia, de morte por espada, Aracomanai, Remanai, por fome, está tudo se cumprindo. Ei, Halaiaçurimanai, vejamos também que o Senhor diz que no fim dos tempos, devido ao esfriamento do amor, devido, Recomanai, a seu aumento da iniquidade, ei, Saramanai, pai e mãe ficaria contra filho, filho mataria pai, pai mataria filho, e esta palavra é tão viva e eficaz, que está o cumprimento da palavra do Senhor, ai, Assurimanai. Mas eu quero te dizer esta tarde, que o Senhor, Ele tem uma permissão para com tudo que lhe acontece, para tudo que está havendo neste mundo, nesta geração corrupta, ai, Assurimanai, nesta geração que muitos já se saíram da presença do Senhor, ai, Assurimanai, Assucamanai. Deus está nos dando a oportunidade de rever os nossos conceitos, de observar, Ramanai, Assuricomanai, as nossas atitudes como cristão, para se voltar para Ele, ai, Colai, Assurimanai, porque assim como Ele deu escape a Paulo, Ele dará a mim e a você até que se cumpra a nossa passagem aqui nesta terra, alai, Assurimanai. Mas para mim e você ter a salvação eterna, é necessário obediência, é necessário prevalecer na fé, ai, Comanai, Assu, e no verdadeiro evangelho genuíno. E veja que aqui vai nos dizer, aleluia, que chegando lá, os bárbaros, Recolai, Assurimanai, eles receberam estes, ai, Comanai, com muita humanidade, receberam, ai, Sorecomanai, com uma grande fogueira, alai, Assurimanai, mas ali também porque estava havendo frio, estava tendo uma chuva, Aracomanai, e eles recebem, Calaiaçu. Mas aí, diante da permissão de Deus, Paulo então junta os gravetos e juntando e colocando ao fogo, nos diz aqui o texto que uma víbora então, para fugir do calor do fogo, Recomanaiaçu, ela então morde Paulo, Ecolaiaçurimanai. Ei, ai, Chorecomanai, o inimigo, ele só nos ataca quando ele sente, Rebai, Assurimanai, Assuricomanai, que estamos atacando. Mas eu quero te dizer, Ramanai, Assu, não que Paulo ia atacar, mas que devido ao fogo, ou seja, esta tarde eu quero te dizer que se eu e você busca a presença do Senhor na vida espiritual, se eu e você, Ramanai, Assurimanai, buscamos a intimidade com Deus, eis que, ai, Alassoremanai, o inimigo ele não está satisfeito, ele vai querer nos, ai, Comanai, Assu, acusar, ele vai querer nos tocar, mas ele não pode contra aqueles que andam de joelho no chão, contra aqueles que têm intimidade com Deus, que andam em obediência. Mas aqui também nos diz, aleluia, que Deus, Ramanai, Assuricomanai, ei, Xaramanai, Rocomanai, não, ai, Assuricomanai, deixou que Paulo morresse. Sabe por quê? Manai, Assuricomanai. Deus permite a dor, Deus permite a aflição, porque aqui deixa bem claro que ele foi picado, Ramanai, Assu. Mas também Paulo, ele foi, Ramanai, Assuricomanai, restituído pelo Espírito Santo de Deus, porque aqui diz que Paulo balançando então, Manai, Assu, a sua mão e colocando então a serpente entre o fogo, eis que Paulo então nada lhe acontece, e eis que os mesmos que acolheram Paulo começaram a acusar, eles acusam Paulo de homicida, este que então fugiu, Manai, Assu, Racomanai, do mar, mas não fugiria da justiça, então ele iria morrer. Alai, Assurimanai. Ei, Rocomanai, Assurimanaço. Deus está dizendo que eu e você passaremos por aflição, mas Ele é o mesmo Deus que nos Xaramanai, nos acude. Ele é o mesmo Deus que nos defende. Ele é o mesmo Deus que Assurimanai, Assur, dá a primeira e a última palavra. Assurikomanaço. E Paulo então,
ficando ali por muito tempo de pé. Eles esperavam a queda de Paulo. Eles esperavam que Paulo então morresse devido ao veneno da serpente. Mas Paulo não morreu. Nada lhe aconteceu. E os mesmos que lhe acusaram, Comanai, pode ser que eu e você está aqui pregando a verdade e muitos estejam chamando eu e você de louco. Mas a Bíblia diz que que o homem comum não entende as coisas de Deus. Pode ser loucura para os homens, para aqueles que não entendem, para aqueles que não sabem que Deus é o Senhor. Mas não é loucura para mim, para você, que tem pregado a verdade, que Deus tem avisado tudo que estava por vir. E não devemos temer, porque Deus dá a palavra e Deus garante. E Paulo estando ali, começaram então agora os mesmos que acusaram Paulo a falar que Paulo era um Deus. Mas eu quero te dizer que eu e você não é Deus, que eu e você não é intocável, que assim como Deus permitiu que Paulo fosse tocado pela serpente, é para que eu e você venham entender, que não devemos ter orgulho, mas devemos ser humildes, porque o único que tem poder para todas as coisas é o Senhor. Eu e você somos pequenos instrumentos, eu e você estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Deixa que te chame de louco, deixe que te acusem, deixe que fale o que quiser, mas permaneça firme pela fé. Deixa que Deus mostrará aqueles que acusaram como os bárbaros acusou, os mesmos que recebem apontará. Mas eles tiveram que ver com os próprios olhos que Paulo não caiu, que Paulo não morreu, porque Paulo era justo diante de Deus. Paulo foi fiel diante a vontade de Deus. E se eu e você entrega a vontade de Deus, a palavra de Deus vai se cumprir. Eis que tem se cumprido tudo e muitos não deram ouvido, muitos duvidaram, muitos dos mesmos que receberam o acusaram, mas agora eles estão vendo que eu e você, aqueles que entregaram a verdade, somos os verdadeiros servos do Senhor, que não estamos aqui para compactuar com a corrupção, para então ser vendido, mas estamos aqui pela vontade do Pai, que ainda existe homens e mulheres de Deus para entregar a verdade, que não se corromperam. Ei, deixa doer, mas entrega, deixa falar, mas entrega, porque Paulo fez conforme Deus disse, e todos ali foram salvos, foram recolhidos, mas os mesmos que recolheram apontaram, mas os mesmos que apontaram tiveram que ver que Paulo era um homem de Deus. Como nasce. E assim, agora eles falando, Paulo é um Deus. Não é que somos Deus, porque Deus só há um que está no céu. Deus somente este, Deus de Israel, Deus de Abraão, e não há outro. Mas somos instrumentos, e eu e você, para honrar a palavra de Deus, para a sua glorificação do Senhor, cada palavra se cumpre no tempo determinado. E aqueles que agora acusaram, visaram que este é um homem de Deus. Agora eles têm que contemplar que você é boca de Deus. Eles têm que ver que você tem compromisso não com o homem, mas com Deus. E então veja só, mas aqui nos diz o texto que próximo daquele mesmo lugar, aleluia, havia muitas terras, que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Ei, aonde eles pensam que não há mais vida, Deus está dizendo, eis que eu cesso no tempo certo. Ainda era como permissão do Senhor para que aconteça. Ele é o mesmo que nutre, Ele é o mesmo que está nutrindo os seus. E Paulo estando ali 3 dias em uma porta, que se abriu novamente no mesmo lugar, para provar que Deus abre porta onde muitos dizem que não tem. Deus abriu porta em um dos principais da ilha.
Olha só, mas aqui também nos diz o texto que ali havia o pai deste homem que hospedou ele, que estava doente, estava enfermo. E Paulo então orando e colocando as suas mãos, este homem foi curado pela vontade de Deus. Eis que o Senhor ainda cura, eis que o Senhor determina, eis que o Senhor é o Deus do exército e ninguém pode contra ele. Eis Seremanaiaçu, agindo Deus, quem impedirá? Deus permitiu então Paulo colocar as mãos e Deus permitiu então diante ali todos verem que Paulo é um homem de Deus. E ali aquele homem foi curado e os outros também receberam esta bênção da cura, receberam a bênção que Deus permitiu. Eu quero te dizer, ei, não desanima não. Ei, diante dessa situação, se você realmente é cristão, você não tem que ter medo, porque a palavra do Senhor está se cumprindo. A palavra de Deus está aí cumprindo tudo e não devemos ter medo. Devemos obedecer à sua vontade, porque Ele tem escape para mim e para a tua vida. Se não for aqui, será na vida eterna, meu irmão, minha irmã. Não tenhas medo, porque aquele que crê, haverá de ressuscitar. E assim diz aqui o texto, os quais nos distinguiram também com muitas honras. Deus vai permitir honra para ver que há profeta de Deus ainda nesta terra. Assim, quando embarcamos, saindo ali do propósito de Deus daquela ilha, olha o que Deus permitiu. Nos proveram das coisas necessárias. Ei, meu irmão e minha irmã, Deus há de prover o que é necessário para mim e para a tua vida. Ele não deixa que eu e você fiquem em falta. Sabe o que diz a palavra do Senhor? Que quando eu e você buscamos primeiro o reino dos céus, o Senhor nos acrescenta tudo que é necessário. E assim foi com Paulo, acrescentou tudo que era necessário para a sua volta, e assim será na minha e na tua vida. Receba, ei, anima-te, ora, busca a face do Senhor, se converta dos maus caminhos, se entrega totalmente a Deus. Não crie a expectativa do homem, porque o homem não pode nos salvar, mas o Senhor que é soberano, Ele pode nos dar a verdadeira salvação. Vou orar pela tua vida. Receba, Pai amado, Pai da glória, neste momento eu agradeço, Senhor, pela tua misericórdia para conosco, pelo teu socorro, pela tua benignidade, que tu cresça e eu diminua, que tu apareça e eu desapareça. Pai, aonde eu estiver, aonde, meu Senhor, alguém está desanimado, alguém está depressivo, alguém se encontra enfermo, que as tuas mãos, o teu Espírito Santo vai tocando, restituindo força, dando ânimo. Pai, vai de encontro a essas famílias, de encontro àqueles que estão necessitados, ao teu povo, Senhor, que se humilha diante dos teus pés, aqueles que se encontram afastados, e que o Senhor neste momento possa operar, e que teu Espírito Santo, Pai, nos conceda um dia de paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor.